vocês viram aí, eu tive mais uma crise de ansiedade, a minha segunda crise de ansiedade. Dessa vez, no meio do culto, no meio da igreja. E eu vou compartilhar com vocês como que foi logo após a vinheta. Oi meninas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jéssica, eu sou tentante há 8 anos, então 8 anos que eu espero por um filho e acredito que essa espera que eu passo há tanto tempo que ajudou a desencadear aí essa ansiedade. E assim, eu acabei de fazer um vídeo pra vocês falando sobre paz em meio à tribulação, em meio à dor, em meio à dificuldade, de como a gente consegue ter paz nesses momentos de dificuldade. E foi incrível, porque assim, eu tava me sentindo tão bem, eu tô passando aí por uns processos, né, esse processo todo aí de tentante, que todas as tentantes sabem como que é difícil, tanto a espera quanto as investigações, quanto os tratamentos. É uma situação bem delicada para quem passa por isso. E no meio aí dessa situação toda que eu tava passando, eu tava em paz, tava tranquila e fiquei pensando assim nas coisas que têm me ajudado a estar em paz, a estar tranquila. Fiz um vídeo para vocês aí que provavelmente já está no canal, até já vou deixar na descrição também para quem não assistiu. Mas eu fiz esse vídeo toda feliz, toda empolgada, porque eu tava muito bem. E no mesmo dia, gente, porque assim, eu não costumo gravar vídeo aos domingos, mas nesse dia, no meu banho, eu pensei nisso, o Senhor tocou no meu coração de falar um pouco com vocês sobre isso, sobre estar em paz nesses momentos de aflições, nesses momentos difíceis. E eu fiz o vídeo, à noite no culto eu tive a crise de ansiedade. E já fazia mais de um ano que eu não tinha tido crise de ansiedade. Eu tinha ali um sintoma ou outro de vez em quando, que tentava voltar, tenta às vezes voltar, mas eu vou sempre controlando e eu não tinha tido mais crise de ansiedade. Mas no domingo, no culto, que também já faz uns 10 dias esse culto, onde eu passei mal, eu acabei tendo a crise de ansiedade. Chegou ali no meio do culto, mais ou menos, na hora que ia iniciar a palavra, a pessoa que ia trazer a palavra começou a falar e de repente eu senti assim um mal-estar muito grande. Eu senti um peso assim do lado da cabeça, uma sensação de pressão, uma sensação horrível do lado da cabeça e logo em seguida eu senti como se fosse uma dormência assim na região da boca. E aí eu fiquei até apertando a boca durante o culto ali pra eu tentar sentir a minha boca e eu não tava sentindo muito, porque assim, quando começa um sintoma, você fica um pouco preocupado e aí vai piorando. Mas eu fico até pensando em relação a isso, de que Deus nos dá os processos, os sofrimentos pra gente aprender com eles e nos tornarmos e ficarmos mais fortes com cada processo que a gente passa. Então, como era a segunda vez da crise, eu não me desesperei mais tanto como da primeira vez. Eu passei por essa crise muito mais tranquila do que da primeira vez. Então assim, depois disso eu fui sentindo uma sensação de como se eu fosse ficar fraca, assim, meio bamba, como se eu fosse desmaiar até. Eu fiquei com essa sensação. Aí eu até tomei minha água, tirei a blusa que eu tava, tudo isso no meio da palavra, o rapaz pregando lá. Aí eu tirei a blusa que eu tava, porque eu comecei a ficar com muito calor. Aí eu depois bebi água e fiquei assim, querendo ir lá conversar com meu esposo, porque meu esposo ele fica no som da igreja, lá no fundo. E aí eu fiquei querendo ir lá pra conversar com ele, dizer pra ele como eu estava me sentindo, pra ele me ajudar, mas fiquei com medo de levantar e desmaiar no meio do caminho. Então eu fiquei ainda um tempo assim sentada, pedindo a Deus que me ajudasse, me desse força, que aquele mal passasse. Bebi a água, como eu falei pra vocês. Aí depois de um tempinho eu me levantei e fui até ele. Aí eu falei pra ele que eu não tava me sentindo tão bem. Aí ele sentou comigo no fundo da igreja, nas últimas cadeiras, nós ficamos sentados juntos. Aí eu deitei no ombro dele e eu tava tremendo, eu tremia muito, as pernas assim começaram a tremer demais e eu já conhecia esses sintomas. Então assim, não chegou a agravar tanto como da primeira vez, porque eu já conhecia. Eu coloquei na minha cabeça, como eu falei nesse último vídeo pra vocês que eu conversei sobre a paz em meio à dor, eu já fiquei trazendo pensamentos à minha cabeça de que eu sabia o que era aquilo dali, de que eu não tava passando mal, não tava tendo um derrame, um ataque no coração, eu não estava tendo nada disso, era só uma crise de ansiedade, era da minha cabeça. Eu já fui trazendo esses pensamentos, essas lembranças na minha cabeça no momento. A gente tem músculo nas laterais da cabeça, então esse músculo meu aqui às vezes fica tensionado quando me dá essas crises, quando eu
vou ficando assim um pouco ansiosa, às vezes eu sinto uma tensão no músculo da cabeça. Nesse momento, nesse dia, como por ter acontecido tudo o que aconteceu, eu fiquei muito nervosa, então eu fiquei com esse músculo dolorido aqui tenso, e aí eu deitei no ombro do meu esposo, falei pra ele sentar desse lado pra eu poder encostar a cabeça, que aí fica pressionando assim no ombro dele e eu melhorava a sensação de pressão, de aperto aqui na cabeça. E aí eu fiquei deitada no ombro dele por ali uns 10, 15 minutos, 20 minutos, durante a pregação toda. Eu fiquei deitada assim no ombro dele, fui sentindo as minhas pernas se acalmando, diminuindo a tremedeira, aí eu deixava elas esticadas assim, porque se eu deixasse a perna reta assim, em forma de cadeira, eu sentia a tremedeira. Então eu soltava, tentava relaxar as pernas assim, esticava elas, para diminuir, né, aqueles tremores, e foi passando, graças a Deus, foi passando, mas tive de novo essa crise e assim, é muito, muito ruim, mas como eu falei, nós nos tornamos cada vez mais fortes, nós aprendemos a lidar com as coisas, com as dificuldades dessa vida, e nessa crise também, nessas ansiedades, nessas doenças psicológicas, a gente também consegue lidar de uma forma melhor, consegue aprender com aquilo, com o momento ali que a gente passa de aflição, com aquela dificuldade, a gente consegue aprender, e quando vem de novo uma próxima dificuldade, a gente já sabe lidar com ela de uma forma melhor. Então é possível a gente passar por essas coisas e estar em paz e ficar em paz. Então eu pedi a Deus que me ajudasse demais, porque como eu falei no outro vídeo, o principal, o primeiro, o primordial, o que mais tem relevância nessa questão de você ter paz em meio ao sofrimento é Deus. Então ele é o primeiro de tudo, é o primeiro conselho que eu dei naquele outro vídeo, é o primeiro conselho que eu dou agora também. Então é você trazer Deus para sua vida, tentar obedecer o que ele pede, porque também depois de tudo isso que eu passei, eu fui em um estudo bíblico que não era na minha igreja, era em uma outra igreja, e o estudo bíblico foi justamente sobre ter a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Então, nesse estudo bíblico, a pessoa explicou um pouco sobre isso, né? E que pra gente ter a paz de Deus, Deus requer que a gente obedeça às instruções dele, obedeça aquilo que tá na Bíblia, na palavra dele. Então, pra gente ter a paz que excede todo entendimento, nós precisamos conhecer o que Deus quer de nós, conhecer o que Deus está pedindo ali, quais são as orientações de Deus para a nossa vida, para a gente poder obedecer tudo o que Ele quer, tudo o que Ele pede, adorá-lo, servir a Deus e ter essa paz que excede todo entendimento. Ter essa paz que, se você está ali mesmo no meio da aflição, no meio do mar, da tempestade, mesmo assim você fica em paz. Então eu tenho passado por isso, mas eu sei que é para a glória de Deus, eu sei que é para aprendizado meu também, eu sei que é para me fortalecer, para eu crescer, para eu poder também falar tudo isso para vocês. Então depois, já fazem, como eu falei aí, mais de 10 dias, uns 10, 12 dias mais ou menos que aconteceu isso, e de lá pra cá eu não tive mais crise, graças a Deus. Às vezes vem um pequeno sintomazinho assim querendo me incomodar, mas é pouco, e eu tô orando, pedindo ao Senhor que me ajude, que acalme meu coração. Então eu tô fazendo tudo o que eu posso, tudo o que eu falei nesse outro vídeo também aí pra vocês, que eu vou deixar o link na descrição se você quiser assistir, de como ter paz nesses momentos de aflição, nesses momentos de tempestade. Então assista também esse outro vídeo que eu vou deixar na descrição. E eu tô tentando fazer tudo o que eu falei ali naquele vídeo. Já são coisas que eu costumo fazer e nesse momento eu preciso fazer, então eu tô fazendo também tudo ali que eu passei pra vocês, que é servir a Deus, orar, confiar em Deus, ter fé, porque como eu falei no outro vídeo e falo agora novamente, Deus é o que mais importa, é a prioridade, é o que a gente precisa na nossa vida, pra tudo, pra viver, pra sobreviver, pra respirar, pra ter paz. Então Deus é o primeiro. Então eu tenho tentado orar o máximo que eu posso aqui, tô sempre conversando com Deus, pedindo a Deus que me ajude nessa dificuldade. Quando vem pensamentos ruins, eu tô afastando os pensamentos ruins, tô tentando trazer à minha memória pensamentos bons, mas é isso. Aí eu fiquei pensando que foi incrível, assim, eu gravei o vídeo ali de que eu estava me sentindo bem no meio de uma aflição,
no meio de um processo que eu estou passando. Tive a crise à noite. E aí eu achei incrível, assim, parecia ser algo, um levante mesmo do inimigo, das forças malignas que tem nesse mundo, para tentar diminuir a minha fé, para tentar me deixar triste ali com aquela situação de que, nossa, poxa, eu acabei de falar que eu tô bem no meio dessa tempestade e vem uma crise assim para me mostrar que eu não estou bem. Então eu fiquei meio assim, mas depois eu vi assim, eu enxerguei, né, que faz parte da nossa vida. Nós somos fracos, somos falhos mesmo, então essas coisas acontecem com a gente e, como eu falei, nos mostra que somos mais fortes, ficamos cada vez mais fortes, porque, como eu disse, eu passei de novo por uma crise, mas não foi mais tão forte como foi da primeira vez. Foi bem mais tranquilo dessa vez. Então eu já sabia, pelo que eu tinha passado, eu já sabia o que era aquilo que eu estava passando neste domingo. Então foi muito mais tranquilo para mim. Eu reagi muito melhor, graças a Deus. Então Deus, ele nos fortalece, ele nos ensina, ele nos ajuda, ele faz vir à minha memória, à nossa memória, coisas que nos dão esperança. Então, no momento veio a minha memória de que eu já conhecia tudo aquilo ali e de que era só uma crise de ansiedade, de que era só algo da minha mente. E aí eu consegui me acalmar, não precisei ir para o hospital porque eu já estava pensando que talvez eu teria que sair da igreja correndo para ir pro hospital, mas graças a Deus deu tudo certo. E é isso, se você também tá passando aí por tribulações, por dificuldade, por ansiedade, creia, se apegue em Deus, creia que Deus vai te ajudar, que você vai sair mais forte dessa dificuldade. Assista ao vídeo que eu vou deixar na descrição também, que acredito eu que vai te ajudar bastante sobre ter paz no meio da aflição, da sua dificuldade. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, que isso ajuda o canal a crescer, essa mensagem a chegar mais longe para mais pessoas, e se inscreva no canal também para você não perder os próximos vídeos. E é isso para esse vídeo, meninas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!